Então tá certo, então vamos começar. Aqui aula 5, vou falar um pouquinho mais que a gente estava vendo na última aula, né, de componentes e caldeiras. Então, na última aula a gente viu o ciclo, né, e alguns componentes, agora eu vou focar um pouco mais nos componentes. Não sei se lembra da diferença entre aquotubular ou flamotubular, né, mas a flamotubular, os gases passam nos tubos, e na aquotubular é a água e o vapor que passam nos tubos. Então a gente tem dois circuitos, né? Um é dos gases e da queima, e o outro, que daí eu vou botar mais em azul, é da água e vapor. Então, nos gases queima, vai vir combustível, ar, né? Daí vai ter a combustão e os gases. E isso aqui passa num circuito que é separado da água e vapor, separado por um trocador de calor, que são as paredes dos tubos, né? Então, nesse caso aqui, a caldeira inteira é um trocador de calor casco-tubos. Na forma tubular, nessas industriais, né, de menor porte. Então aqui eu tenho meu queimador, queima, os gases passam nos tubos e a água fica no casco e vira vapor. Então a gente tem vários componentes que a gente vai ver, né, durante a aula aqui, mas, por exemplo, na parte da água e do vapor, tem o manômetro, porque isso aqui está trabalhando em pressão elevada, né, água e vapor. Aqui tem pressão elevada. Aqui, gás e queima não tem pressão, pressão praticamente atmosférica. Aqui que tem pressão elevada, para gerar vapor a uma temperatura mais elevada. Então tem manômetro para ver a pressão, pressostatos, uma válvula de segurança, controle de nível, daí a saída do vapor é aqui por cima. E aqui tem meu queimador, né, na parte dos gases e queima. Aqui tem um dreno para tirar a água quando eu quiser esvaziar, fazer a manutenção, né. Ver os componentes mais por cima, né. Eu gravei essa aula também, já botei no YouTube, mas eu não entrei muito a fundo em alguns componentes, né. Tem o material ali se quiser ler, mas alguns eu não vou entrar muito a fundo. Então aqui numa aquotubular, a água e vapor passam nos tubos. Então eu tenho aqui a fornalha, ou queimadores, que essa acontece a queima dentro da minha câmara de combustão, né. A fornalha é a câmara de combustão. Então eu tenho queimadores, geralmente nessas grandes tem vários níveis. Aqui é queima em suspensão, né, então eu tenho o fogo saindo de uma lança em andares diferentes. E as cinzas vão caindo, as cinzas pesadas caem, e aqui eu tenho uma remoção das cinzas, né. Então o circuito de gases queima é isso, vem ar e carvão nesses queimadores, queima, os gases passam por aqui e saem, né, sai pela chaminé. Já no circuito de água e vapor, como é que funciona? Vamos usar esse desenho aqui da direita. Aqui eu tenho uma bomba que vai alimentar isso aqui, passa no economizador, né, daí vem para o meu tambor separador de vapor. Esse tambor fica com líquido na parte inferior, a gente vai ver um pouco mais sobre ele, e parte de cima sai vapor. O vapor sai, superaquece e vai para a turbina. Daí saindo da turbina ele vai para o condensador e depois ele volta e fecha o meu circuito, né. Tem alguns componentes no caminho que a gente vai ver. E no tambor separador de vapor, o que saiu por cima é vapor saturado. Mas para continuar gerando vapor saturado nesse tambor aqui, eu estou descendo com água líquida, ela passa nas paredes de água, vira vapor e volta. Fica no circuito fechado aqui. Desce água, sobe vapor. Então tem uma produção de vapor contínua pelas paredes d'água. Então, olhando um exemplo de uma caldeira mais simples, né? Aqui já começou a aparecer alguns componentes intermediários. O circuito d'água, como é que funciona? Saiu aqui vapor quase saturado da turbina, entra no meu condensador. No condensador ele sai líquido, né? Isso aqui serve justamente para trocar calor com a água do rio e transformar vapor em líquido, esfriar o vapor até ele virar líquido. Daí ele sai por baixo, daí aqui eu tenho uma bomba de extração de condensado, pressurizo um pouquinho, né? Aqui eu estava com 0,1 bar, 10% da pressão atmosférica. Aqui eu já estou com 3 pressões atmosféricas, pressurizou um pouco nessa bomba. Então o condensado que é líquido pressuriza e vem nesse desaerador. A gente vai ver mais detalhe o que ele faz. Depois ele desce também aqui por baixo do desaerador, pressuriza mais, de 3 bar vai para 60 bar, então pressuriza bastante, e entra na minha caldeira.
Daí ele entra, aqui é o economizador, vem para o meu tambor separador, desce, vira vapor, sobe. Daí o vapor sai de cima, superaquece e vai para a turbina. Aqui eu fechei meu circuito de água e vapor. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone aí. Não, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Eu já passei esse circuito aí com vocês antes, então acho que vai ser tranquilo. Agora vamos ver os equipamentos em si. Condensador ou torre de arrefecimento, né? Condensador aqui é um condensador do tipo casco tubo, trocador de calor. Então, no casco vai vir o vapor e virar condensado, e nos tubos passa água do rio. Então, troca calor com a água do rio e resfria, certo? E aqui é uma torre de arrefecimento, aquelas usinas nuclear que a gente vê em filme, né? Até no desenho dos Simpsons lá, a gente vê só essas torres aqui, essas chaminés. Mas aqui o que está saindo não são gases, não é a parte de queima. Até porque numa usina nuclear, né, a gente só tem o elemento radioativo que está esquentando. Eu não tenho queima, não tenho combustão. É pelo efeito da decaimento desse elemento que ele vai esquentando o meu vapor, a minha água e transformando em vapor. Então, o que está saindo daqui, o que é? É vapor d'água. Aqui dentro dessa torre, ela serve como um condensador. Eu jogo o vapor que saiu da minha turbina num trocador de calor e eu borrifo água externa, no outro circuito, como se fosse a água do rio. Eu borrifo aqui em cima. Daí, ao roubar calor do vapor, essa água evapora. Então, essa fumaça branca que a gente vê saindo dessas torres de arrefecimento, na verdade, é vapor d'água, não é poluente, né? É só umidade. O condensador, geralmente, ele opera em vácuo parcial. Deixa eu até... Ele opera em vácuo parcial. Isso significa, né, que ele aumenta um pouco o rendimento da usina, porque ele consegue trocar calor com uma água do rio ali, ele esfria esse vapor a uma condição abaixo da saturação, então ele consegue estar trabalhando com pressões abaixo da atmosférica. Isso é bom, né? Mas isso aumenta um pouco o rendimento, ele está ajudando a puxar o vapor da turbina. Então, outro componente que a gente tem depois do condensador, caminhando num circuito, né? Eu passei pelo condensador, opa, tá aqui o condensador. O outro componente que eu tenho é a bomba de extração de condensado. Aqui eu vejo uma torre de arrefecimento no circuito fechado. Eu tenho algum fluido que vem para o condensador, troca calor com o meu vapor e vem para essa torre de arrefecimento. Daí volta para cá, né? Então aqui eu tenho um circuito fechado, mas não importa o circuito aqui, se eu peguei água do rio, se eu usei torre de arrefecimento, eu estou esfriando o vapor que está saindo da turbina, né? Então é para isso que serve o condensador. Saindo do condensador eu tenho só líquido saturado. Daí eu tenho a bomba de extração de condensado, que é o que está no fundo do condensador. Ela pressuriza e joga no desaerador. O que o desaerador faz? Ele funciona também como um tanque de alimentação, né? Ele funciona assim, eu venho com vapor. Aqui vem o condensado do meu condensador e água de alimentação. Essa água de alimentação, ela serve para quê? Para repor as perdas, porque eu tenho várias purgas na minha planta, onde eu vou perdendo vapor, que eu não posso deixar a umidade chegar na turbina. Então, ao longo disso aí, se criou um pouquinho de condensado, um pouquinho de líquido, eu tenho que tirar. Então, eu tenho válvulas que vão removendo isso ao longo da linha e eu vou perdendo vapor daí fazendo isso. Então, eu vou repondo com água tratada, né, desmineralizada, eu vou repondo, junto com a água que veio do condensador, e eu borrifo um pouco de vapor de uma extração da turbina. Se olhar aqui, ó, eu tenho uma extração intermediária da turbina. Então eu pego um pouquinho do vapor que está expandindo na turbina, com uma pressão bem menor que a pressão da entrada, né? Aqui entrou 60 bar, saiu a 0,1. Eu peguei numa pressão intermediária aqui de 3 bar. E eu jogo esse vapor borrifando para cá para esquentar e retirar da água que veio do condensador e da alimentação os gases não condensáveis, que são gases, por exemplo, oxigênio, dióxido de carbono, que se dissolvem na água. Então, se eu esquentar isso aí e pulverizar essa água, é mais fácil desses gases saírem. Então, ele serve para isso. Se esses gases entrarem, passar pela bomba, pressurizar lá para 60 bar de novo, né?
que é a pressão que estava aqui, cadê? Ó, 60 bar. E entrar na turbina 60 bar, eles podem causar muito dano na turbina, né? Eles vão expandir na turbina, porque eles vão entrar comprimido a 60 bar, então eles vão entrar um gás bem comprimido, e na hora de expandir de 60 bar para 0,1 bar, essa bolinha de gás vai aumentar bastante, né? Porque a pressão diminuiu. É que nem eu puxar o êmbolo de uma seringa se eu estiver tapando a outra ponta, né? Na hora que eu puxei, esse gás expandiu. Então, esse fenômeno aqui ele pode danificar muito a pá da turbina. É por isso que a gente remove no desaerador. Ele serve para fazer isso, tirar ar e outros gases da água que está num circuito fechado. Esses gases eles entram naturalmente, né? Por difusão. Depois disso eu tenho, vamos voltar aqui, ó. Estou para aqui pela bomba de extração, veio para o desaerador, agora eu tenho a bomba de alimentação. Essa daqui vai fazer um trabalho desgraçado, né? Ela puxa o líquido condensado e pressuriza a uma pressão muito mais elevada. Então ele entrou ali a 3 bar e saiu a 60 bar. Essa daqui que vai trabalhar com elevando o sistema para uma pressão de trabalho bem elevada. Então são bombas bem gigantescas isso aqui. Se olhar no chão de fábrica, né, tamanho, vamos dizer que sim, uma pessoa seria mais ou menos assim, dependendo do tamanho da usina, né? Mas elas consomem bastante energia elétrica durante a operação, mas são elas que fazem isso. Então, por que eu digo isso? Porque se olhar esse sistema aqui, vou ter 2 níveis de pressão. Aqui é a bomba de alimentação e aqui é a minha turbina. Eu vou traçar uma reta aqui e falar que abaixo da minha turbina eu estou trabalhando a uma pressão baixa. Então, os equipamentos que estão depois da turbina, eles não precisam ser muito robustos. Eu não preciso ter um tubo com uma espessura de parede muito elevada. Estou trabalhando tudo com materiais de menos resistência, porque estou trabalhando com pressão mais baixa. Agora, daqui para cá, não. Daqui para cá, eu estou trabalhando com uma pressão bem absurda, pressão alta. E o que faz essa diferença é a bomba e a turbina. A turbina baixa a pressão quando o vapor d'água expande nela, e a bomba pressuriza quando o condensado passa por ela. Então são esses 2 equipamentos são os cruciais aí, né, para fazer essa transferência essa transição entre pressões. Daqui são os tipos de bomba, não vou entrar muito nesses detalhes, né? Grandes alturas manométricas quer dizer que elas trabalham com grandes pressões. O tambor separador de vapor tem aqui alguns princípios de funcionamento, né? Esse material já está no Moodle também, mas eu vou só falar um pouquinho sobre como é que ele funciona. Eu vou entrar com água de alimentação nele e com água e vapor de recirculação que fica aqui. Então ele vai ter metade desse tambor de água, e eu vou botar em vermelho, mas é vapor ainda, tá? E a metade de cima é vapor nesse tanque. E desce água por aqui, né? Água saturada, líquido saturado. Entra na caldeira, né? Pega um pouco da chama da caldeira aqui e sobe uma mistura de água e vapor. Então aqui fica borbulhando o que está voltando para cá, né? E daqui de cima sai vapor para ir para a turbina. Então, esse tambor separador de vapor ele serve para isso, para separar líquido de vapor. Eu não posso entrar com nem um pouquinho de umidade na minha turbina, então eu pego esse vapor que sai daqui, passo de novo na caldeira, superaqueço e depois eu jogo na turbina. Mas ele serve principalmente para isso, para controlar o nível. Ele tem outras funções também, né? Mas essa é a principal. Daí eu tenho aqui tubo de alimentação, eu não vou passar muito por todos esses componentes, né? Mas outra coisa que ele serve também é para dar uma inércia térmica. Se eu tenho essa parte de baixo aqui com água, e por acaso entrou um pouco mais de combustível na caldeira do que era o previsto ali, eu perdi a mão na hora de dosar o carvão e esquentou muito. Ele vai gerar mais vapor, porque está entrando mais água, mais combustível. Então está queimando mais. O que isso vai acontecer? Vai baixar um pouquinho o nível, mas não vai danificar os componentes, porque eu tenho um certo tempo de manobra.
Daí o operador vai lá, vai ver na mesa de controle que baixou o nível de água, vai ver que aumentou o nível de carvão, baixa o nível de carvão e aumenta um pouco o nível de água. Então tu tem uma certa inércia térmica para trabalhar aqui antes de danificar os componentes. Né? Isso aqui é bem importante, essa inércia térmica. Então ele tem que ser um tubo grande para fazer isso. Daí ele tem na saída dele uma purga, é um tubulão que vai até lá embaixo, na verdade é tubo fininho, né, que vai até lá embaixo, daí lá eu posso abrir e pegar um pouco dessa água que está aqui e fazer análise de pH, né, alcalinidade, faço análise química da água para ver se está tudo ok na operação da minha usina. Eu tenho os tubos de circulação e as paredes de água, mas vamos deixar isso aqui para depois. O tubo de circulação é para onde está descendo essa minha água, né? Daí ele vai para um tambor aqui embaixo que eu não tinha falado ainda, que é o meu tubulão de água inferior. Ele serve também só como um certo reservatório de água, onde desce a água e vai subindo, daí mistura água e vapor, né? Ele é só um tubo na parte inferior para conectar o tubo da superior. Daí eu também posso usar ele para análises químicas, tem algumas funcionalidades. Ele acumula uma lama também pela reação dos produtos químicos que eu coloco na água. Então fica uma lama embaixo dele, daí de vez em quando tem que fazer a limpeza. Daí eu tenho os tubos geradores, que são a parede d'água. Né? Vai ser mais fácil ver aqui, ó. Parede d'água, por quê? Porque toda a parede da minha caldeira, da minha usina, né? Ela é revestida de tubos por onde passa água. Então a água vai esquentar, gerar vapor e vai ficar recirculando. Por isso que chama de paredes d'água. A fornalha está aqui dentro, né? Queima dentro e é cercado por tubos. Ah, a maior parte de troca térmica se dá por aqui. Então, eu estou gerando, ó, aqui é o tubulão inferior, aqui é o tubulão superior, né, o tubo separador de vapor. Ao fazer isso aqui, eu estou gerando vapor. O que sai depois do separador de vapor para superaquecer, etc., isso não é necessário em todas as usinas, né? Se eu quiser, por exemplo, só gerar vapor saturado, eu posso sair daqui. Então, eu tenho uma certa flexibilidade aí. Só um pouquinho. Então, eu tenho uma certa flexibilidade aqui. Como é que funciona essa parede, né? Eu tenho os tubos, e atrás eu tenho isolamento térmico, porque eu não quero que o carvão que eu estou queimando lá sirva para esquentar o meio ambiente ali. Eu estou perdendo calor, né? Não que vai ser algum problema ambiental, mas eu estou perdendo calor. Eu estou gastando combustível à toa. Então eu vou isolar termicamente isso aqui. Daí tem algumas formas, né? Eu posso colocar um tubo encostado no outro ou um tubo um pouquinho afastado do outro e soldar uma chapinha para servir como maleta. Né? Também transfere calor, também rouba um pouco do calor da caldeira. E eu isolo isso da parte externa com um isolante térmico, alumínio corrugado, né, para isolar a parte de radiação. Aqui um cimento refratário. Daí depois de passar pelas paredes d'água, o tubo separador, né, saindo por cima do tubo separador, eu vou para o superaquecedor, superheater. Esse superaquecedor é um trocador de calor que volta na caldeira, troca calor de novo e superaquece até uma temperatura mais elevada. Porque a temperatura máxima que eu posso chegar de saturação ali é a temperatura em função da pressão. Se fosse pressão atmosférica, né, o meu tambor separador de vapor ele ia estar operando a 100 graus, certo? Se for a pressão atmosférica, porque é onde a água vira vapor. Como eu estou trabalhando a pressões de 60 bar ali, né? Daí essa temperatura vai ser muito mais elevada. Mas o limite é a pressão de saturação. Então, o que eu faço para esquentar acima dessa temperatura? Eu tiro o vapor e superaqueço ele. Daí eu consigo atingir, por exemplo, aqui numa condição, se fosse pressão atmosférica, 150 graus. Isso seria o equivalente a eu pegar uma chaleira, né, aqui o bico da chaleira, eu estou esquentando ela, e eu soldo aqui um tubinho e passo de novo na chama. Então, nesse ponto, se essa chaleira está aberta à pressão atmosférica, vai ser 100 graus que eu vou ter de vapor. Daí o vapor vai ser expulso por aqui, passar de novo na chama, que eu posso chegar, por exemplo, 150. Então, eu superaqueci ele. Os superaquecedores tem alguns tipos, a gente não vai entrar muito nisso, não, mas como é que funciona? Saiu o vapor,
como eu falei, né? Volta de novo na chama, passa por aqui e depois ele vai para a turbina, certo? Tá pegando calor, geralmente radiação, mas pode ser também dos gases. Daí tem tipos diferentes, radiantes, convectivos e tem um misto. Mas isso já foge um pouquinho do escopo aí do que eu quero mostrar para vocês, é só os equipamentos em si. Né? Aqui tem os tipos, né? Eles vão mudando, o projeto deles vai mudar dependendo do tamanho da minha planta. Se eu estou trabalhando aqui, ó, 3,9 megapascal, ou 9,8, estou aumentando a temperatura, ou 13 megapascal, 560 graus, daí eu vou estar trabalhando com tipos de superaquecedor diferentes. Né? Atemperadores, eles são um sistema auxiliar que serve assim, eu quero chegar com uma condição de temperatura na entrada da minha turbina. E essa temperatura ela tem que ser constante, porque a minha turbina é um equipamento relativamente delicado. Então, eu esquento o meu vapor no superaquecedor até uma temperatura acima disso, que é mais fácil eu controlar assim. Acima disso, tá, e eu pego alguma extração de ou água pressurizada ou vapor de uma temperatura mais baixa e jogo aqui numa mistura. Então eu jogo um pouquinho só, né? Pouca coisa, pouco vapor aqui e eu consigo controlar a temperatura. Então se a temperatura tivesse mais elevada aqui é a temperatura que tem que entrar, ela vai, eu injeto esse vapor, essa água, ele baixa até chegar na temperatura. Eu consigo controlar facilmente, assim, com a quantidade de líquido que eu estou jogando ali, ou vapor que eu estou jogando ali para misturar. Certo? A temperador serve para isso. Até aí tranquilo, né? Sim. Aqui são as turbinas. Turbina é a parte mais, talvez a mais cara, né? Se for comparar aí os outros componentes, até agora a gente está trabalhando com tubo de aço, mas nada muito sofisticado. Aqui a turbina tem alguns fabricantes, eu tenho que fazer, geralmente, aí, projeto encomenda, né? Então são equipamentos bem caros. E eu tenho como? Eu tenho umas palhetas fixas que estão presas na carcaça da turbina. Né? Aqui eu tenho a turbina de baixa pressão. Aqui a turbina de média pressão. Opa, desculpa, aqui é de alta pressão. A menorzinha é de alta. E a maior é a de baixa pressão. Por quê? Porque quanto maior a pressão, mais eu consigo comprimir o vapor. Né? Se a pressão abaixa, esse vapor vai ocupar um volume maior. Né? Então a turbina de alta pressão, eu posso ter ela pequenininha, para passar a mesma quantidade em quilograma por hora de vapor que vai passar nas outras, que são maiores. Né? Então eu tenho a alta pressão menorzinha. Aqui nesse exemplo está entrando vapor, entra na de alta, perdeu um pouco de pressão, vai para a de média, perdeu um pouco de pressão, vai para a de baixa, perdeu bastante pressão. Aqui na saída ele está saindo com pressão geralmente até abaixo da atmosfera. Geralmente eu não vou ter essa configuração. Eu vou sair da turbina de alta, volta para a caldeira, esquenta de novo no meu reaquecedor. Reaquecedor eu nem especifiquei muito ele porque ele é igual ao superaquecedor. É só um trocador de calor que volta e troca calor com a chama. E daí ele volta para cá. Ele esquentou no reaquecedor até a temperatura. Vamos botar aqui, temperatura do reaquecedor. Geralmente é igual à temperatura do superaquecedor, mas a pressão do reaquecedor é menor que a pressão do superaquecedor, porque ele já passou pela turbina de alta pressão, então ele já perdeu pressão. Mas a ideia do reaquecedor é justamente esquentar de novo, até a temperatura máxima que minha tubulação permite, né? Geralmente o limite aí da minha planta vai ser os materiais que compõem a tubulação. Eu não quero gastar muito com material muito sofisticado para chegar numa temperatura muito elevada, nem pouco no material mais fraco para não chegar numa temperatura razoável. Então, o limite geralmente vai ser a resistência do material, dos tubos. Porque a chama lá dentro chega a temperaturas mais elevadas do que o vapor que eu entrego na turbina. Né? Bem mais elevadas. Então, o que está me limitando é o material do tubo, dos tubos de aço. Eu tenho os economizadores, né, que eu elevo a temperatura da água de alimentação. Então,
a água saiu da minha bomba de alimentação e antes de entrar no meu tambor separador de vapor, eu passo no economizador para esquentar um pouquinho, aproveitar um pouco do calor residual dos gases de combustão. Daí depois eu entro no meu tambor separador de vapor. Certo? Daí aqui tem umas classificações, mas a gente não vai entrar muito nisso. O importante é saber onde se encontra esse componente e o que ele faz. Já no circuito de ar, combustível e gases, né? Até agora a gente estava no circuito de água e vapor. Agora no circuito ar, combustível, gases, eu vou ter o pré-aquecedor de ar. Ele vai fazer a mesma coisa que o economizador, só porque o economizador faz com condensado que vai entrar com água, né? Com líquido. E o pré-aquecedor de ar vai fazer com ar atmosférico antes de entrar na queima, né? O outro circuito que eu comentei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pré-aquecer o ar de combustão com um pouco do calor residual dos gases de queima. Então, antes de eu entrar com ar e combustível, eu esquento um pouquinho esse ar para aproveitar mais a energia térmica dos gases de combustão. É bem simples, né? Ele serve realmente para economizar um pouco do calor nos gases para aumentar o rendimento um pouco da minha planta. Daí eu tenho o sistema de alimentação de combustíveis, aqui a gente já está, né, como eu falei, no sistema de queima. Então eu vou pegar um ventilador que puxa esse ar quente e sopra no moinho. Ali no moinho eu vou fazer a moagem, né, do meu carvão. Vou fazer a moagem do carvão. Então aqui eu tenho um silo, onde eu tenho carvão em pedra mesmo, né? Ele vai cair nesse dosador. Esse dosador tem uma esteira com uma balança. Essa balança vai medir quantos quilogramas por hora ou tonelada a hora eu estou jogando a minha planta. Aqui esse carvão vai cair no moinho. O moinho tem uma pedra grande que fica girando, né? Como se fosse uma pedra que vai moendo, vai transformando em pó. O ventilador puxa esse pó e sopra nos meus queimadores. Então aqui está entrando um pouco de ar e combustível, certo? Daí queima aqui. E para completar a queima, eu entro com um pouco de ar por aqui também. Esse ar já passou no meu pré-aquecedor. Esse já é um pouco quente, né? Daí ele entra aqui como ar primário e junto com combustível na minha caldeira e ar secundário, que é o que vai ajudar só a completar a combustão, certo? Quando o combustível é sólido, né, parte dele é constituída em cinza, então eu tenho que remover. Daí eu posso ter o selo d'água na parte inferior da fornalha, que vai removendo as cinzas. Isso a gente vai ver um pouco para frente. Perda de calor nas caldeiras. Parte da energia térmica das caldeiras entra na água, na alimentação. Parte da energia vai entrar pela combustão. 95% é da combustão do meu carvão, por exemplo. Eu vou perder 11% pelos gases, 6% por umidade que estava presente naquele meu combustível, 2% outras perdas, por exemplo, perda térmica, né? A maior parte pode ver que sai nos gases de combustão. Sai lá pela chaminé, eu não consigo aproveitar 100% disso. Se eu tentar aproveitar muito disso, até eu vou ter condensação de como se fosse um orvalho com enxofre que tinha no combustível, vai condensando na parede do tubo e vai corroendo. Então eu tenho que deixar esses gases saindo da chaminé a uma temperatura um pouquinho mais elevada do que o que eu gostaria. E 81% é utilizado para gerar vapor, que é o que eu quero. Isso aqui é o que eu quero, né? Gerar vapor. Isso aqui é eficiência térmica, né? Na verdade, tem vários outros parâmetros que vão entrar na. Não é nem eficiência isso aqui é só o quanto que eu aproveitei da combustão para gerar vapor, né? Então, fornalha, a gente já viu, né? O que é. Deixa eu botar já nos componentes direto, vou pulando um pouquinho. Tipo de combustível a gente também já viu na outra aula. Aqui seria um sistema de queima para óleo, né? Porque eu não preciso queimar necessariamente carvão. Então é só um modelo de um esquema para óleo, que eu tenho um tanque de óleo que vai queimar, né? Eu puxo ele a 50 graus, pressurizo um pouquinho, uso vapor para ir transformando ele em menos viscoso, né? Se eu pegar uma graxa, por exemplo,
ela é muito viscosa. Se eu esquentar ela, ela vai ficando mais fácil de se trabalhar. Então eu vou esquentando, né? E depois eu jogo a 120 graus no meu queimador. Dependendo da pressão, eu tenho uma linha de retorno de óleo. Isso aqui não é muito importante, né? O importante é só saber os tipos de combustível, né? Que foi o que a gente viu na outra aula. E aqui os queimadores de óleo são, o princípio é o mesmo para queimador de carvão, né? Praticamente. Só porque aqui eu estou injetando óleo no carvão, o carvão é carregado junto com o ar, né? E aqui eu entro com o ar primário. E o ar secundário ele entra por fora, né? E aqui eu estou borrifando óleo, certo? Daí que são outros modelos só, mas a gente também não precisa ver muito isso. O carvão pulverizado ele tem algumas vantagens em termos de custo, né? Do que, na verdade, vai depender bastante do combustível que eu tenho na região, mas é bem utilizado o carvão para termoelétrica. Se tem carvão na região, vale a pena. Geralmente vai valer a pena. Então, o carvão é o que eu falei, né? Aqui o meu silo, eu jogo o carvão, vai caindo o carvão na esteira. Isso aqui são equipamentos bem grandes, né? E a esteira cai, leva o carvão até o moinho, faz a moagem, o ar puxa esse pó e joga para queimar. Certo? Então, eu tenho andares de filas de queimadores e na planta que eu trabalhei tinha 4 moinhos, 4 sistemas de moinho. São sistemas bem grandes, né, com amortecimento, porque por causa da vibração e tudo mais, para alimentar os queimadores. Se eu não me engano, 3 em operação já dá conta da capacidade nominal da planta. Eu tenho um reserva para se eu precisar fazer a manutenção em algum dos outros. Aí eu paro esse aqui, por exemplo, e coloco esse em operação. E aqui, como é que funciona o sistema de queima? O princípio é praticamente o mesmo para óleo, assim. Eu tenho uma lança que vai entrar na minha caldeira quando eu ativar esse sistema. Tem um atuador elétrico aqui que empurra ela. Ponta dessa aí o meu combustível, ar e mistura com ar. E vai queimar. Geralmente as plantas, eu tenho, aqui, tem uma foto melhor. Geralmente essas plantas termoelétricas carvão, elas têm uma entrada para óleo. Tem entrada para ar carvão, mas uma entrada para óleo. Quando eu quero dar a partida da planta. Como eu comentei, né, já na outra aula, para ligar uma planta termoelétrica dessa de 120 mega, é um trabalho demorado, né? Tem toda uma série de procedimentos, um checklist, né? Primeiro, ligar um dos queimadores, daí queimar óleo, começa a queimar óleo. Daí depois, chegou numa temperatura tal, né, começa a jogar vapor para a turbina. Daí depois tem uma série de procedimentos para conseguir ligar, colocar em operação uma planta dessas. Então não é um negócio muito rápido, assim, se o operador nacional do sistema pedir energia elétrica de uma planta dessas para essa gerar, ele tem que levar em consideração todas essas horas que leva para colocar ela em operação. Não é instantâneo. Uma hidrelétrica é bem mais rápido, né? Eu abro a comporta ali, um pouco devagar, assim, mas vou abrindo a comporta e ela já vai gerando. Daí eu tenho alguns tipos, né, de fundo seco ou fundo úmido. A diferença qual é? A temperatura da queima, da chama. Se a temperatura é abaixo da temperatura de fusão das cinzas, ela é fundo seco, a cinza cai seca. Se a temperatura é bem mais elevada do que a de fusão das cinzas, a cinza vai cair na forma líquida, então é fundo úmido que eu chamo. Essa é praticamente a diferença, né? As cinzas o que que são? São componentes que não queimam, que não têm carbono, que não fazem parte da combustão, elas só estão presentes no meu carvão, não tem como extrair elas antes de jogar para cá. Então elas estão presentes, eu vou queimar o carvão, eu vou queimar o carbono do carvão, né? E elas vão cair. Daí eu tenho as cinzas pesadas que caem por gravidade, né? E as cinzas leves, elas vão ser arrastadas com os gases. Daí, nesse caso, eu uso o precipitador eletrostático para remover as cinzas leves. Mais para frente. Aqui o fundo úmido, como eu comentei, a única diferença é essa, né? Daí eu tenho fornalha tipo ciclone, mas a gente não vai entrar muito nos específicos das fornalhas, mas é só a forma como eu estou jogando ar e combustível. Essa aqui eu formo um ciclone mesmo, eu crio esse redemoinho dentro da fornalha. Queima em grelha, né? A gente viu um pouquinho, acho que, dos tipos de queimador na última. Queima em grelha é para baixa capacidade. Geralmente, eu vou jogando o combustível sólido para cá, o ar vem por baixo,
e geralmente eu tenho mais carbono não queimado aqui, eu tenho mais um menor rendimento do que eu jogar um carvão pulverizado já. É bem mais fácil jogar carvão pulverizado. Mas queima-grelha, o princípio é o mesmo, né? Eu vou jogando combustível para cá, o ar vai vindo por baixo aqui, o primário, o secundário vem aqui por cima e vai promovendo a queima. Certo? Daí eu posso ter grelha fixa ou grelha móvel. Na móvel eu tenho uma esteira, né? Então o meu combustível que está aqui em cima, ele vai ficar na câmara de combustão tempo suficiente para queimar. Depois ele cai numa bacia de cinzas, no cinzeiro aqui. Daí a esteira vai se movendo lentamente, né? Mas vai fazendo esse caminho. Leito fluidizado a gente não vai entrar nesse tipo aqui, mas o meu combustível, ele, devido à pressão, às condições de temperatura e o ar que eu estou jogando por baixo, ele funciona como se fosse um fluido mesmo. Por isso leito fluidizado. E os meus tubos, eles passam, parte dos tubos passa por dentro desse fluido, né? Então, é só um outro tipo de queima, né? Não é queima em suspensão, não é queima de sólido, é queima de leito fluidizado. Eu posso ter leito fluidizado com um ciclone, então parte do que não queimou aqui volta, recircula, queima, daí só quando ele tiver queimado bem, né, que ele vai estar mais leve, que ele entra nesse ciclone aqui e sai pela chaminé. Ele fica recirculando dentro. Agora a gente já está entrando nos sistemas, nos equipamentos auxiliares. Essa daqui é uma válvula de controle de vazão, né? Como é que funciona? Eu posso ter um atuador pneumático ou um atuador elétrico, certo? Então, no caso, eu tenho aqui, se eu tiver uma tomada de pressão na saída dessa válvula, né? E aqui ela tem um diafragma. Se a pressão aumenta, ela empurra para baixo e vai fechando a válvula. Quando ela fecha a válvula, a pressão cai. Se a pressão cai, o diafragma volta para cima por causa da mola e abre a válvula. Daí passa mais fluido. Daí a pressão aumenta, né? Vou tendo um controle de pressão pela própria pressão que eu tenho aqui fora. Eu posso ter um atuador elétrico. A gente tinha uma dessas aqui com atuador elétrico. É bem caro uma válvula dessa, eu acho uns. Não sei se foi 15 mil. É bem carinha uma dessas. Daí eu faço a medição da pressão aqui, transformo num sinal elétrico, né? Um sinal de, se eu não me engano, era de tensão, e entra na válvula. Entra no controle da válvula. Se baixou a pressão, né? Ela vai abrindo. Se aumentou a pressão, vai fechando. Só porque ela faz isso com motor elétrico, não de uma forma pneumática. Certo? Mas o princípio é esse, é controlar a pressão na entrada da turbina. Válvula de segurança, bem importante, né? Ó, NR13 aqui para vaso de pressão. Eu instalo ela, se a pressão do meu sistema que está batendo aqui embaixo for acima da pressão que ela foi setada, né? Ela vai abrir e vai sair vapor por aqui. Ela serve para isso. Não pode ultrapassar a pressão do sistema, a pressão de projeto. Então ela serve para isso. Depois eu tenho que ir lá, né, fechar manualmente ela, mas ela serve para abrir quando passou da pressão. Panela de pressão tem aquela bolinha vermelhinha, né, que serve para isso. Aquela válvula de segurança. Daí eu tenho sensores de temperatura. Esse aqui é o PT100, mas tem vários sensores. São só termopares ou algum outro tipo de sensor que eu coloco dentro ou dos tubos ou da caldeira em si para medir a temperatura, né? Mas eu tenho que ter um sistema de medição de temperatura para saber como é que está operando a minha planta. Eu tenho sopradores de fuligem como equipamento auxiliar. São realmente como se fossem uns ventiladores que sopram os tubos. Porque como eu estou queimando um pó de carvão, muito desse pó pode acabar incrustando nos tubos. E se fizer isso aí, vai perder bastante, vai reduzir bastante a taxa de transferência de calor. Vai cair o rendimento da planta. Então, volta e meia eu jogo ou vapor ou ar quente, né, para tirar essas cinzas dos tubos. Indicador de nível, né, isso eu já comentei, eu preciso saber qual é o nível que está o meu separador de vapor. Se baixar muito, eu tenho que aumentar, se subir muito, eu tenho que
aumentar a vazão de combustível, né? Eu posso ter um visor ou outro tipo de medição. Sistema de alimentação da água, eu preciso ter uma estação de tratamento de água se eu tenho uma planta grande, para me entregar nessa minha planta água desmineralizada, isso é importante, né? Como se fosse água destilada, eu não posso trabalhar com água da rede, da Casana. Os ventiladores, daí o ventilador eu posso ter de tiragem forçada ou induzida, isso aqui eu comentei, eu acho, na última aula com vocês, mas são ventiladores que vão ou soprar o ar para dentro da caldeira, junto com o combustível, ou puxar o ar na saída para jogar para a chaminé. Então, o forçado força o ar para dentro, o induzido puxa o ar na saída, é um exaustor. Né? Então, a tiragem ela pode acontecer da forma natural, como uma chaminé de uma churrasqueira, ou artificial, quando eu coloco ventilador. Aqui seria o ventilador induzido. Ele está na saída da planta inteira e ele puxa o ar e joga para a chaminé, os gases, né? O forçado eu não consigo ver aqui, mas seria antes dos moinhos. Então, geralmente, uma planta grande vai ter as duas tiragens de gás, né? A forçada e a induzida. E ainda vai ter a natural, né? Porque a própria geometria da chaminé já promove a natural. Aí aqui são específicos do ventilador, a gente não vai entrar muito nisso aqui. O ar primário puxa com o carvão, né? Em pó. Ó, aqui o ventilador da tiragem induzida. Esse aqui é o precipitador eletrostático. Ele vai pegar os particulados que tem, né? As cinzas que estão voando. Ele vai, antes eu dou uma carga elétrica nelas e aqui eu tenho chapas metálicas com a carga elétrica negativa, oposta. Então elas vão grudar nessas chapas, esse sistema vai vibrando e vai caindo para esse silo que tem aqui embaixo. Na verdade, eu tenho essa geometria para acumular cinzas aqui e eu vou removendo depois. Daí, ao passar por aqui, meus gases passam nesse ventilador que está puxando eles e joga para a chaminé. Né? E a chaminé, elas já fazem isso, né? Elas ajudam na tiragem. Eu consigo ter só uma chaminé para ter a tiragem natural. Porque se eu tenho um ar quente aqui embaixo, o ar quente sobe, né? A tendência dele é subir. E ao fazer isso, eu crio vácuo, eu estou puxando mais ar. Então, só pela diferença de temperatura e pela geometria dela, eu estou puxando. Eu crio essa tiragem natural. Separador a gente já viu? Eu passei rápido porque era bastante conteúdo, mas deu aqui dentro do tempo. Então, hoje a gente viu a parte de componentes e caldeiras. Aí semana que vem eu vou botar a avaliação, mas daí eu comento melhor no grupo como é que vai ser. E foi tranquilo? Tem alguma dúvida aí de algum componente? Não, acho que foi tranquilo, professor. Se tiver algum comentário, alguma coisa aí, só falar. E eu coloquei um pouquinho com mais calma, né, essa mesma aula no YouTube, na forma de videoaula aí. Sim. Quando for fazer a lista, nessa semana também tem lista para entregar. Quando for fazer, dá uma olhadinha no. Se ficar com dúvida, dá uma olhadinha na videoaula lá. Uhum. Então era isso que eu tinha para passar hoje. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, se Na, quiser, diga. na lista lá, tipo, ó, quando disse na última questão que é para citar só os componentes, é para só tipo, colocar lá, carvão, silo, dosador, moinho, queimador, essas coisas. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro da lista. Quais componentes do sistema de alimentação de queima? Isso. Tem o silo, moinho, né? O ventilador forçado, vamos dizer assim. Dosador, queimador. Isso aí. Tá, Beleza? tranquilo. É isso aí então. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado igualmente. A gente se fala semana que vem. Falou.